Oi, meu nome é Débora Fiore e eu vim falar um pouquinho sobre a arte no Brasil durante o Segundo Reinado, mais especificamente sobre a pintura de paisagem dessa época. Vou começar falando um pouco sobre Henri Vinet, que viveu entre 1817 e 1876. Ele nasce na França, onde estuda com Jean-Baptiste Camille Corot, um pintor de paisagens que usa muito as cores e a luz. Henri, após seu estudo, vem para o Brasil, onde começa a fazer suas pinturas ao ar livre. Essa técnica de pintura ao ar livre não era muito comum no Brasil na época em que ele chegou. Na verdade, ela só vai ser mais utilizada depois, com George Green na academia. Vinet vai mostrar em suas pinturas a realidade do ambiente tropical e vai usar para isso uma intensidade de luz no fundo do quadro, algo que vai prefigurar Green, aquele pintor que vai também trazer a pintura ao ar livre para a academia. Aqui tem uma pintura do Rio de Janeiro e uma citação do livro O Brasil dos Viajantes. Em nenhum artista, como em Henri Nicolas Vinet, a visão natural parece tão orientada pela observação do real, quando na verdade é resultante de um sentido de ordem que constrói logicamente o quadro. Vinet é autor de um desenho calculado, resolvido muito naturalmente na pintura, levando a pensar que a sensação do mundo comunicada é encontrada diretamente pelo pintor na natureza. Agora eu deixei uma pintura do Jean-Baptiste Camille Corot para vocês terem uma ideia da influência dele nas pinturas de Vinet. O segundo artista que vou comentar é Agostinho José da Mota, que viveu entre 1824 e 1878. Ele é um pintor brasileiro que foi estudar em Roma e que, de acordo com Luciano Migliaccio, no texto A Arte no Brasil entre o Segundo Reinado e a Belle Époque, que se encontra no livro organizado pela Fabiana Werneck-Baczynski, chamado Sobre a Arte Brasileira, da Pré-História aos anos 1960, tem um toque de Corot, aquele mesmo que foi mestre de Henri Vinet. De acordo com o mesmo texto, Mota foi o intérprete mais original da paisagem brasileira, e ele estava imune ao exotismo com que ela normalmente era representada. O artista também pintava muito a natureza morta brasileira, usando sempre uma grande variedade de frutas e flores. Ele as abria para pintar, sempre mostrando seu domínio em pintar texturas e volumes. Algo que pode ser claramente visto nessa imagem ao lado, chamada Natureza Morta com Frutas, de 1853. É claro também o uso de cores e formas exuberantes, que quase deixam com que você sinta o cheiro e o sabor do que ele pinta. Mota vai ser um pintor que reafirma a pintura brasileira, mesmo que usando as técnicas europeias, os seus temas serão brasileiros. Agora vou abordar Nicolau Facchinetti, um italiano que vem para o Brasil em 1849. Ele é um pintor de paisagem que, de acordo com Luciano Migliaccio, no mesmo texto em que citei anteriormente, tem um olhar de analista de laboratório, que faz com que suas ilustrações botânicas tenham muita exatidão. Ele era um viajante e era nessas viagens que ele fazia seus desenhos e pinturas. Tem pinturas dele, de suas viagens para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele tem preferências por algumas horas do dia para buscar seus temas de pinturas, sempre explorando a luminosidade. Nessas pinturas é possível de perceber como ele usa muito a luz do entardecer, os lindos pôr-do-sóis do Brasil. Agora vou falar um pouco sobre aquele artista que citei quando falei de Henri Vinet. George Green é alemão e veio para o Brasil em 1878. Em 1882, ele fez uma exposição organizada pela Sociedade Propagadora das Belas Artes, que tinha o intuito de apresentá-lo para o Brasil. Nessa exposição tiveram muitas paisagens de diversos países que Green já havia visitado, mostrando que, assim como Facchinetti, ele era um viajante. Apesar de ter sido visto que Vinet trabalhou no Brasil com a pintura ao ar livre, foi Green que causou uma espécie de revolução na academia ao ensinar aos alunos a pintura em plein air, ao ar livre. E com isso conseguiu quebrar alguns dos antigos métodos que se baseavam em cópias. Falando um pouco mais sobre a pintura em si de Green, ele liberta a pintura da paisagem de uma pintura histórica e de ilustração, como era em tempos anteriores, além de usar cores mais vivas e iluminar mais seus quadros. O pintor tem um olhar muito investigativo e, de acordo com Luciano Migliaccio, Green parece pronto a perder-se fascinado dentro de um fragmento da natureza infinita. Mas quando o quadro alcança o equilíbrio e as dimensões que lhe permitem fazer ressoar livremente a voz da cor, a paisagem se forma na sua monumental evidência, carregada de sentimento, despida de toda a retórica. Aqui tem algumas pinturas dele que mostram como era forte o uso que ele fazia da cor. Green saiu da academia após um tempo e com isso acabou por formar um novo grupo com outros artistas que receberam suas influências. Alguns eu trouxe agora para mostrar para vocês. Tem Hipólito Bonaventura Caron, que representou muito bem a paisagem de Minas Gerais.
Garcia e Vasques, França Júnior, e também Giovanni Battista Castagneto, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Esse pintor veio da Itália em 1854 e foi para a academia com a intenção de participar das pinturas da Igreja da Candelária, mas acabou descobrindo outros gostos junto com o grupo de Green, a pintura marinha. Castagneto colocava seu sentimento em suas pinturas, ele pintava dessa forma. Suas obras têm marcas e suportes que mostram o quanto a pintura dele era feita rapidamente, enquanto o sentimento que ele queria expressar ainda se fizesse vivo dentro dele. Qualquer objeto que trouxesse a lembrança do mar causava nele esse instinto da pintura, esse instinto de, como disse Luciano Migliaccio, traduzir o sentimento lírico apenas com os meios da pintura. Bom, assim como ele, eu também tenho um grande amor pelo mar e acabei por trazer mais pinturas que de alguns outros artistas. Agora falarei sobre outro pintor da época, só que esse não está dentro das pinturas de paisagem. Vou abordar José Ferraz de Almeida Júnior, que viveu entre 1850 e 1899. Ele é brasileiro e por um tempo estuda na Academia de Belas Artes, mas em 1876 vai estudar em Paris com uma bolsa que Dom Pedro II dá a ele. Mesmo na Europa, Almeida Júnior não consegue se desvincular do Brasil, sempre voltando aos temas ou características brasileiras. Ele não pinta paisagens, mas sim um realismo social. Almeida Júnior vai pintar caboclos e homens simples, não como heróis ou lutadores, mas homens simples em seus momentos de prazer. O pintor conseguia bem passar para o espectador os sentimentos e gestos dos brasileiros pintados. Luciano Migliaccio ainda diz: não são os gestos do mundo arcaico do campo do sul da Itália que aparecem nos caipiras de Almeida, mas aqueles igualmente ligados à terra, dos filhos dos primeiros colonizadores, em parte índios, em parte europeus, com algo de ingenuidade ferina. Fitam-nos com seus olhares penetrantes, audazes, desconfiados e pueris, e imaginamos que logo começarão a listar todos os nomes possíveis do demônio, portugueses, tupis ou oriundos sabe-se lá de quais outros resquícios de culturas mágicas sepultadas no passado. O pintor vai morar entre São Paulo, Itu e Indaiatuba, onde ele consegue se firmar no mercado local fazendo retrato dos produtores de café, da burguesia. Esses retratos, na verdade, serão cenas domésticas que buscam mostrar uma personalidade positiva daqueles que estão sendo retratados. Essa nova burguesia e nova sociedade que está se formando faz com que Almeida Júnior queira buscar uma nova pintura histórica, épica e nacional, algo que pode ser visto pela pintura A Partida de Monção, que foi encomendada por essa mesma burguesia para mostrar a nova visão da sociedade. Outro aspecto que anima Almeida para essa nova pintura histórica é a história dos bandeirantes, interpretada naquele momento de uma forma em que eles criaram novas cidades, um novo Brasil, com um humilde heroísmo. Voltando um pouco à sua pintura não histórica, é Almeida Júnior que vai inaugurar no Brasil a pintura do artista no seu próprio ateliê. Assim como Almeida Júnior, Aurélio Figueiredo, que viveu entre 1854 e 1916, vai introduzir algo novo no Brasil. Dessa vez será a cena de gênero histórico. Além disso, ele vai abordar muito mulheres e crianças em suas obras. Luciano Migliaccio vai falar que ele é monástico e refinado. Aurélio representa o novo protótipo do artista que despreza a facilidade e o conformismo acadêmico. Com frequência, prefere expor em seu ateliê ou em pequenas galerias particulares. Por último, vou falar de uma artista mulher da época. Ela não foi citada no texto A Arte no Brasil entre o Segundo Reinado e a Belle Époque, do Luciano Migliaccio, que se encontra no livro organizado pela Fabiana Werneck-Barcinski chamado Sobre a Arte Brasileira, da Pré-História aos anos 1960, que foi o que eu usei de base para fazer essa apresentação. Mas, de qualquer forma, acredito que seja importante fazer essa pesquisa a mais para trazer algo que não é muito visto quando se pesquisa sobre a arte da época. Então, Abigail de Andrade foi uma artista brasileira que viveu entre 1864 e 1890. Ela vai pintar principalmente cenas de gênero do cotidiano carioca, mas não somente isso. Andrade vai ser a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro em uma exposição das belas artes no Brasil, o que vai abrir espaço e incentivo às mulheres artistas do século XIX. Apesar de sabermos sobre ela agora, sua história ficou por muito tempo apagada. E mesmo que saibamos um pouco mais sobre sua breve vida e obra, ao pesquisar o nome dela, poucas pinturas aparecem. Quase que só se encontra A Hora do Pão, ou outras que possuem poucos dados. Enfim, espero que tenham aproveitado e entendido melhor sobre alguns desses artistas. Obrigada pela atenção.